Ah, essa notícia é boa demais. Demais da conta, como a gente diz aqui em Goiás, né? Alexandre de Moraes sofre mais uma gigantesca derrota. E não só isso, arrasta pra lama também Gilmar Mendes. A polícia inocentou o Bolsonaro e encurralou o Alexandre de Moraes. E presta atenção nessa, porque hoje o Moraes ele tomou uma bela de uma rasteira. E essa rasteira veio do lugar que ele menos esperava. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! André Mendonça pega todos de surpresa e libera candidato para concorrer nessas eleições. É isso mesmo. Uma decisão liminar do ministro André Mendonça do Tribunal Superior Eleitoral suspendeu nesta quarta-feira os efeitos da inelegibilidade do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Com a medida, o político recupera temporariamente seus direitos políticos e fica apto a disputar uma vaga no Senado Federal pelo estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2026, enquanto o mérito do recurso ainda será analisado pelo plenário da Corte. A decisão reestabelece os direitos políticos de Crivella até o julgamento definitivo do recurso apresentado por sua defesa contra a condenação imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O TRE Fluminense havia condenado o ex-prefeito por abuso de poder político, abuso de poder econômico e prática de conduta vedada durante as eleições municipais de 2020. Com a liminar concedida por André Mendonça, os efeitos da condenação ficam suspensos de forma provisória até a manifestação final do Tribunal Superior Eleitoral. A pergunta que eu faço e que muitos devem ter pensado: por que não faz o mesmo com Bolsonaro? A polícia inocentou o Bolsonaro e encurralou o Alexandre de Moraes. Com uma excelente notícia sobre uma derrota de Alexandre de Moraes. E presta atenção nessa, porque hoje o Moraes ele tomou uma bela de uma rasteira. E essa rasteira veio do lugar que ele menos esperava, da própria polícia. O Moraes estava lá, gente, com tudo pronto para mandar o Bolsonaro de volta para a cadeia por conta de uma arma apreendida em uma blitz. Algo que eu já expliquei para você aqui no canal. E aí a Polícia Civil do Distrito Federal acabou de concluir a investigação dizendo, com todas as letras, que Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Vem comigo que eu vou te explicar essa história sobre como o Bolsonaro virou esse jogo para cima do Moraes. E para você entender o tamanho da derrota, volta comigo alguns meses. Em março, o próprio Moraes concedeu prisão domiciliar para o Bolsonaro. Isso por conta da situação de saúde do Bolsonaro, porque ele tem ali uma série de doenças crônicas e a lei, o direito, a jurisprudência, as decisões pretéritas prevêem essa prisão humanitária domiciliar quando o preso está nessa situação de crise de saúde, de uma saúde que precisa de um tratamento, de um acompanhamento especial. Só que o Moraes ele não se conformou. Aí ele passou a ficar caçando um motivo para revogar essa domiciliar e jogar o Bolsonaro de volta na cadeia, no regime fechado. E aí, agora, ele achou o que ele imaginou ser uma desculpa perfeita. Porque numa blitz de Brasília, a polícia prendeu uma pistola registrada em nome do Bolsonaro que estava com um dos seguranças dele. Aí o Moraes, então, sacou, não a arma, mas a lei de execução penal, que diz que comete falta grave aquele preso que, olha só, que possuir indevidamente um instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Presta atenção, gente, para que foi feita essa regra? Para o preso não ter uma estaca, uma faca, alguma coisa que lesione outro preso em ambiente de cadeia, de penitenciária, em que acontece briga, disputa de poder, de território. Presta atenção que a lei fala em possuir indevidamente um instrumento capaz de ofender alguém. Olha, isso não é feito para quem está em prisão domiciliar, com a família. Tá na cara. Então a jogada do Moraes era usar essa regra descontextualizada como uma arma, sacando essa arma como prova de que o Bolsonaro tinha que voltar para trás das grades. Só que a investigação ela foi concluída agora e ela desmontou tudo. O delegado da Polícia Civil escreveu isto aqui no relatório. Não vislumbro materialidade e conduta dolosa, ou seja, intencional, de eventual crime de
ilegal de arma de fogo de uso restrito. Aqui foi suprimida ou pelo jornal ou pela própria polícia, o delegado, faltou uma palavrinha aqui, ó. Não vislumbro materialidade, ou seja, prova da existência e conduta intencional de eventual crime de porte ou de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em bom português, não teve crime nenhum, não teve intenção, não teve nada. A arma era registrada, o registro estava válido junto ao exército, não tinha nenhuma restrição e a polícia nem recolheu a pistola na casa dele. O único que foi indiciado aqui nesse caso foi o sargento que estava carregando a arma na rua, por porte ilegal. Porque quem não pode sair por aí carregando a arma dos outros é o sargento e não o Bolsonaro dentro da própria casa. E tem mais. Durante o seu depoimento para a Polícia Civil, o Bolsonaro disse que, na última busca e apreensão que a Polícia Federal fez na casa dele, eles apreenderam todas as armas que ele tinha, mas que ele chamou o delegado responsável pela diligência e fez um pedido. Olha aqui o que saiu na Metrópolis. Entretanto, segundo Bolsonaro, ele pediu ao delegado responsável pela operação que deixasse ao menos uma arma na residência, para proteger o imóvel onde mora com 3 mulheres, entre elas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo Bolsonaro, o delegado da Polícia Federal saiu para falar ao telefone e, ao retornar, informou que ele poderia permanecer com a pistola, aquela mesma apreendida posteriormente com esse agente do GSI durante uma blitz da Polícia Militar em Taguatinga. Ou seja, o Bolsonaro ele foi autorizado por um agente legitimado do Estado a ficar com a arma. Então, gente, o Estado não pode agora, de forma contraditória, na figura de um juiz, Alexandre de Moraes, querer punir o Bolsonaro por seguir de boa-fé uma autorização e uma orientação que ele recebeu do próprio Estado por meio do delegado da Polícia Federal. E o que sobra para o Moraes fazer agora, hein? Esta é a parte mais reveladora dessa história. E eu já te conto, é a parte mais legal, mas antes eu quero te contar que a minha equipe mostrou aqui que quase metade de vocês que assistem nossos vídeos todos os dias não estão inscritos aqui no canal. E se você está sempre por aqui, você precisa se inscrever, clicando aí no botão de inscrição e também no sininho, para você não perder nada e também para você nos ajudar a continuar crescendo e trazendo essas análises para vocês. Então se inscreve aí e vem comigo porque agora vem o desconforto do Moraes. Com a polícia inocentando o Bolsonaro, o Moraes agora ele ficou ali numa verdadeira sinuca de bico. E as duas saídas que ele tem são ruins para ele. Na primeira, ele aceita a conclusão da polícia, mantém a domiciliar e engole calado essa derrota na frente do Brasil inteiro. Na segunda, ele bate o pé, ignora a própria polícia e manda o Bolsonaro para papuda assim mesmo. Só que, gente, se ele escolher esse segundo caminho, não vai ter como maquiar o que é isso. É um abuso escancarado, é um ato de perseguição, não de justiça. Porque não existe prender um homem por um crime que a autoridade competente já disse por escrito que não aconteceu. Nos dois caminhos, quem sai menor dessa história é o próprio Moraes. E isso destrava um problema que é muito maior do que o caso Bolsonaro. Quando o ministro do STF abusa desse jeito, quem que responsabiliza o ministro por isso, hein? Conta aí pra mim. Deveria ser o Senado, né? Mas o Senado atual é omisso. A medida 1 das minhas 10 medidas pro Senado resolve este problema. Tá aí, ó. 10 medidas pro Senado. Medida 1, impeachment de ministros do Supremo. Clica ali na medida 1. Tudo isso está no meu site, deltandalagnol.com.br. Você acha tudo ali. Você é capaz de entender todas as minhas propostas e dentre elas tem essa medida 1 que propõe uma série de mudanças para garantir que ministros do Supremo que abusam possam ser responsabilizados. A gente estabelece um prazo obrigatório para o Senado julgar o pedido de impeachment de um ministro, para acabar com essa blindagem que o ministro abusa e nunca responde por nada. Inclusive, se o presidente do Senado barrar, isso vai ao plenário para fazer com que o Senado decida. E não aconteça como hoje, que um Davi Alcolumbre barra tudo sozinho. Então, se você também concorda que o ministro tem que responder como qualquer pessoa por seus crimes, por seus abusos, entra aqui no meu site, link na descrição e nos comentários, clica em assinar as 10 medidas. Você assinando as 10 medidas, gente, isso aqui não vai tomar 20 segundos do seu tempo e você vai nos ajudar a mobilizar a aprovação disso quando a gente chegar lá ao Senado, junto com um monte de gente da direita. A gente vai ter a força da mobilização, mais uma série de novos senadores eleitos para fazer essa mudança. Por isso que eu sou pré-candidato ao Senado no Paraná. E nós vamos juntos com toda a população que quer frear esses abusos a partir do ano que vem. Agora me conta aí,
Você acha que o Moraes ele vai ter a decência de aceitar a decisão da polícia ou ele vai insistir na perseguição contra o Bolsonaro? E Alexandre de Moraes sofre nova derrota internacional vexatória. É isso mesmo. Informações do colunista Laudo Jardim dão conta de que a Justiça da Itália anulou a decisão sobre a extradição de Carla Zambelli por porte de arma. Uma derrota vexatória para o ministro Alexandre de Moraes. Eis que diz o jornalista. A Corte de Cassação da Itália anulou a decisão da instância inferior que havia autorizado a extradição de Carla Zambelli pela condenação ao porte ilegal de arma. A Justiça determinou, no entanto, que seja realizado um novo julgamento pela Corte de Apelação, responsável pela decisão negativa à ex-deputada. Em audiência nesta quarta-feira, a Procuradoria-Geral do país pediu a rejeição do pedido de extradição referente ao caso. O órgão acatou o argumento da defesa de que o processo no Brasil foi afetado por falta de imparcialidade. Ah, essa notícia é boa demais, demais da conta, como a gente diz aqui em Goiás, né? Alexandre de Moraes sofre mais uma gigantesca derrota e não só isso, arrasta pra lama também Gilmar Mendes. Como vocês sabem, o Alexandre de Moraes ele já é visto como um perseguidor e ditador em vários países do mundo. Na Espanha, quando ele tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio, não conseguiu. Nos Estados Unidos, com a tentativa de extraditar o Alan dos Santos e o Ramagem também não conseguiu e o delegado da PF foi expulso dos Estados Unidos. Na Argentina, com prisioneiros do 8 de janeiro, os perseguidos do 8 de janeiro. E na Itália. Na Itália, ele até conseguiu colocar a Carla Zambelli 11 meses na prisão, só que ela foi liberada recentemente, como a gente divulgou aqui, e o Brasil inteiro divulgou. Foi liberada porque a justiça italiana entendeu que o Alexandre de Moraes era tanto vítima quanto julgador. Ou seja, não era um processo normal. É uma perseguição contra a então deputada federal mais votada do Brasil nas eleições de 2022. Só que aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes teve um plano. Vocês libertaram ela falando que eu não posso interferir. Ele colocou o Gilmar Mendes para entrar no processo e pedir a extradição da Carla Zambelli. O Gilmar Mendes não tem nada a ver, ele é imparcial. Olha a resposta da justiça na Itália. Procuradoria da Itália pede rejeição de pedido de extradição de Zambelli e volta a citar Moraes. Justiça italiana negou a extradição de bolsonarista em maio em caso de invasão hacker de sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ex-deputada foi condenada pelo STF em 2025 por episódio em que sacou a arma contra homem. Em audiência realizada nesta quarta em Roma, a Procuradoria-Geral Italiana pediu que a Suprema Corte de Cassação rejeite um segundo pedido de extradição da ex-deputada para o Brasil, por entender que o julgamento que levou à segunda condenação pelo STF também foi afetado por falta de imparcialidade. Olha só, cara. A Suprema Corte de Extradição da Itália dizendo que a nossa Suprema Corte não é imparcial, é persecutória, é um tribunal de exceção. Que vergonha, cara, que vergonha. A decisão dos juízes deve ser comunicada até o início da noite, no horário italiano. O tribunal julgou nessa manhã, o segundo pedido de extradição. Deixa eu explicar, vamos resumir. Esse segundo pedido é o da arma e não o da invasão hacker. E aí o Moraes pensou assim, não, eu vou jogar esse pedido então para a mão do Gilmar Mendes, porque no meu pedido eles falaram que eu não posso interferir, já que eu estou perseguindo a Carla Zambelli. Só que a justiça italiana falou a mesma coisa. Olha, não me vem com esse papo não, que a gente sabe que é você que está por trás disso. Ó. A corte viu como problemático o duplo papel de Moraes, como pessoa lesada por um dos crimes e como membro do colégio julgador, além de relator do caso. Na avaliação dos magistrados, a modalidade em que o processo ocorreu no Brasil significou uma macroscópica violação do direito de defesa, ou seja, não houve direito de defesa. Aí vamos lá. Nessa quarta, no entanto, em sua intervenção, o procurador Fábio Pacucci, que não participou a procuradoria, lá atrás, foi a favor da extradição dela. Agora foram contra, ou seja, acordaram para a vida, né? O procurador Fábio Pacucci, que não participou do julgamento anterior, afirmou, segundo a Folha, apurou que a imparcialidade de Alexandre de Moraes pode ter condicionado esse segundo julgamento. Ou seja, que a imparcialidade do Moraes não condicionou apenas o primeiro, mas o segundo. Carla Zambelli está sendo perseguida e é vítima de perseguição em 2 julgamentos que envolvem Alexandre de Moraes. Ele se aliou a argumentos apresentados, pela defesa de Zambelli e pediu anulação da sentença na instância inferior.
O entendimento da Procuradoria, ao acolher a tese da defesa, é que, devido a seu protagonismo no primeiro caso, Moraes não deveria ter participado do julgamento no segundo processo. Se no primeiro processo o ministro de Moraes, como parte lesada de um dos crimes, não poderia ter feito o juiz, essa situação permanece e condiciona o segundo processo. Sua imparcialidade é comprometida. Ou seja, em qualquer país sensato do mundo, minimamente sensato, um juiz não pode julgar uma pessoa num caso em que ele é vítima. Isso acaba com todo o devido processo legal e direito de defesa. Curiosamente, é exatamente o que aconteceu com o julgamento do Bolsonaro. O argumento da justiça italiana para anular a extradição da Zambelli e soltar ela dizendo que ela é perseguida é exatamente o argumento que poderia ser usado para anular o julgamento contra o Bolsonaro, já que foi uma tentativa de golpe, uma tentativa de tirar a vida, assassinar o Alexandre de Moraes. Então ele não poderia julgar, só que não só ele julgou, como ele foi o relator do caso. Bom, que esse vídeo chegue até o nosso querido amigo Cássio Nunes, que vai julgar agora a possibilidade de anular o julgamento contra o Bolsonaro, contra o núcleo, né, duro do Bolsonaro, anular e numa liminar soltar ele e todas essas pessoas que foram injustamente presas. Isso, se a justiça italiana entende alguma coisa de justiça, é isso que o Cássio Nunes deveria fazer, o Nunes Marques, né, deveria fazer. Está circulando em Brasília uma nova narrativa que diz que o Gonê está se afastando do Alexandre de Moraes e se tornando mais autônomo. Mentira, balela, faz-me rir, faz-me engasgar de tanto rir. O Gonê é um homem do Moraes, sempre foi e sempre será. A Malu Gaspar trouxe na sua coluna de hoje a informação de que existem burburinhos dizendo que o Gonê estaria se tornando mais independente. Essas fontes que estão trazendo essa informação estão erradas, não é verdade, isso é balela. A verdade, meus caros, é que, aliás, a própria PGR, a própria matéria da Malu Gaspar desmente essas fontes quando diz que dentro da PGR os procuradores dizem que o Gonê está preocupado apenas com a sua sobrevivência. Olha o que as fontes dizem, ele está apenas tentando salvar a própria pele. Outro também diz que ele está tentando apenas salvar o próprio currículo. Que currículo? Eu não sei se ele tem algum currículo para salvar ou se o currículo que ele tinha é passível de ser salvo. O ponto, meus caros, é o seguinte, ele está tentando se descolar do Moraes, assim como o Lula também está tentando se descolar do Moraes. O Lula está tentando se descolar do Moraes para ver se isso faz efeito na sua campanha deste ano eleitoral. E o Gonê mirando no ano que vem, mirando nos próximos anos, porque a gente vai ter um Gonê que vai precisar em algum momento ser reconduzido para a PGR. A gente vai ter algum Gonê que vai, portanto, estar nas mãos do Senado. Ele quase não foi reconduzido da última vez com o Senado que está aí. Imagina só com o Senado ainda mais à direita. Com o Senado ainda mais à direita e um Gonê colado no Moraes, a chance dele conseguir um carguinho, meus caros, é muito baixa. Por isso que Lula está tentando se descolar do Moraes, por isso que Gonê está tentando se descolar do Moraes, mas é tudo mentira, tanto a do Lula quanto a do Gonê. São pessoas ligadas ao Moraes, são parceiros do STF de longa data. E, claro, isso é tudo cálculo, isso é tudo estratégico. Eles estão querendo fazer o número da mágica. Eles mostram uma mão e com a outra eles fazem a mágica, que é conseguir o seu carguinho, conseguir a sua eleição e assim por diante. E outra, o Gonê, quando ele foi a favor da lei da dosimetria, quando ele foi a favor nos seus pareceres de que não era falta grave o que o Bolsonaro fez ao manter essa arma dentro de casa, eles não estavam necessariamente prejudicando o Moraes, eles não estavam necessariamente indo contra o Moraes. Sabe qual é o cálculo aqui? É o do policial mau e o policial ruim. O Moraes, ele, portanto, sabe que não dá para você simplesmente ir contra uma lei da dosimetria se eles próprios, dentro do STF, fizeram a lei da dosimetria. Então, ele pediu para o Gonê dizer que a lei é constitucional, mas enrolar.
E é isso que o Gonê está fazendo. O Gonê está enrolando com a lei. Já que ele não consegue dizer que é inconstitucional, o Moraes pede que ele segure no colo dele esse parecer, esse caso, e com isso STF ganha em tempo. A mesma coisa a respeito da arma. É óbvio que não dá para levar o Bolsonaro de volta para a cadeia. Isso seria um absurdo completo. Inclusive colocaria a vida do Bolsonaro em risco. Isso seria colocado na conta do Moraes. Então o Moraes sabe que vai ter que deixar o Bolsonaro em casa. E por isso que então pede ao Gonê que faça um parecer nesse sentido. Mas com isso, o próprio Moraes não mostra a sua fragilidade, ele não recua, pede para o Gonê recuar em nome dele, então é tudo estratégico, não tem recuo nenhum, não tem autonomia nenhuma, o Gonê e o STF são uma coisa só, o Lula, o Gonê e o STF, inclusive, são uma coisa só. Deixa aqui o seu comentário, o que você acha dessa história, você acreditaria num Gonê independente? Quero ouvir o teu comentário. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!